Olá, estamos começando mais um Farofa Crítica, um programa onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros apresentam seus comentários sobre temas contemporâneos. Farofa Crítica é uma produção do CELAC em parceria com o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP. E o Farofa Crítica de hoje recebe o professor Francisco Bicudo, mais conhecido como Chico Bicudo, professor, jornalista, autor do livro Crônicas Boleiras, e vai falar um pouquinho com a gente sobre jornalismo esportivo. Chico, obrigado por você ter aceito o nosso convite aqui para o nosso programa. E eu queria perguntar para você, assim, como é que está o jornalismo esportivo no Brasil, na sua opinião? Eu é que agradeço o convite, Denis, um grande prazer, sempre muito gostoso conversar, trocar ideias aí, compartilhar ideias sobre futebol, sobre jornalismo esportivo. Eu penso que o jornalismo esportivo, no seu, como é um micro-universo, ele acaba não escapando daquilo que são O jornalismo. isso, do que é a realidade, na verdade, do jornalismo no sentido mais amplo. Né, a gente tem aí sim algumas virtudes, eu entendo alguns avanços, há uma preocupação cada vez mais efetiva com a formação, com a qualidade, não só a técnica, né, mas a questão ética, a questão dos contextos, de como você reporta uma informação, de todas as etapas jornalísticas, mas ao mesmo tempo, por o tempo que a gente vive, há também uma série de problemas, de desafios, de dilemas e até de crises que o jornalismo enfrenta. Me parece evidente a contaminação, por exemplo, pelo entretenimento, pelo Certo. espetáculo, pelas invasões e confusões aí entre esfera pública e privada. esfera privada, o sensacionalismo, os exageros, essa confusão, o que de fato é notícia e o que é de interesse público e o que é de interesse do público. Eu acho que a gente precisa continuar atento, precisamos estar atentos a essas situações todas, até para que a gente possa atuar, para qualificar, para formar melhor, para discutir, para debater, para pensar e para encontrar alternativas, saídas para o exercício cotidiano do bom jornalismo, em linhas gerais, e o exercício cotidiano do bom jornalismo esportivo, num sentido mais estrito. Como é que você enxerga, por exemplo, essa vinculação? Vou pegar o futebol, né? Talvez o grande esporte nacional, né? Como é que essa vinculação das empresas de comunicação, da Globo particularmente, né, com a promoção dos eventos, né? Elas compram direitos, etc. E aí, a situação que fica o jornalismo esportivo de uma emissora como essa, que ela é ao mesmo tempo promotor, interessado diretamente no evento, e ele deveria, né, ter uma isenção mínima, né, pelo menos, para poder cobrir esse evento, até de forma mais crítica. Como é que você enxerga essa situação? É um conflito de interesses que é nefasto e perverso, exatamente por essas dimensões todas que se chocam, as placas vão se batendo, e Certo. você não tem a clareza, a nitidez de quem fala, quando fala, como fala e qual é esse lugar. Né? Como é que você pode imaginar, e aí eu não estou nem pensando naquelas tolices de neutralidade, Sim, de parcialidade, imparcialidade, assim. mas de um equilíbrio, de uma transparência, de uma honestidade. Se você ao mesmo tempo vai narrar o jogo, vai reportar o jogo, e você está trabalhando com todo o merchan que existe por trás disso, negócios, anunciantes, Interesses patrocínios, privados, interesses, distribuição, transmissão. Quem é que fala em que lugar e qual é o sujeito ali, quais são as expressões, quais são os interesses que movem aquelas falas. Né? Para trabalhar aí com alguns exemplos mais específicos, como é que você pode imaginar que você vai ter tranquilidade e transparência para fazer uma crítica a um jogador que possa não ter um bom desempenho, se você tem ali uma série de interesses de patrocínios financeiros de negócios atrelados à própria emissora que protegem e blindam aquele jogador. Certo. Como é que você trabalha jornalisticamente isso? E isso vai respingar também, se a gente for ampliar um pouquinho mais, no próprio futebol como algo que pertence ao povo. Né? O futebol é um esporte, ou pelo menos era, um esporte popular. Sim. Né? Os interesses de transmissão, por exemplo, fazem com que os jogos às quartas-feiras, no meio de semana,
comecem a ser transmitidos às 9h30, 15 para as 10. Né? Isso é o horário da televisão. Mas não é o horário que é o povo que pode ir ver o jogo no estádio. Certo. Isso entrar em outras questões de ingressos, preços, etc. e tal. Mas há toda também uma perspectiva de elitização do futebol que passa também pelas emissoras, pelos horários de jogos, por todo esse negócio. A gente teve agora a Copa América, né? R$500 a média do valor de ingresso. E você nota nitidamente que é um outro público, um outro perfil, não é aquele torcedor de futebol, povão, e aí é o povão, sem nenhum tom pejorativo, mesmo, ao contrário, é aquele que sempre foi o patrimônio do futebol, a razão de ser do futebol, é um outro público. E eu fui, por exemplo, ao Itaquerão ver o jogo Colômbia e Chile, e é uma aflição danada para você sair do estádio, por exemplo, porque é uma questão objetiva e concreta. O metrô fecha. Ele para de funcionar. O jogo atrasou pelo trânsito, o Chile, a delegação chegou um pouco atrasado, o jogo era às 8, começou 8h20, pênaltis, ele terminou por volta de 10h30, até você conseguir sair, porque aí todo mundo ao mesmo tempo, até conseguir sair do estádio, 1 hora para chegar na estação Itaquera. E aí eu nem fiz a baldeação para outra linha, porque eu falei, não, vamos direto até Barra Funda, lá a gente se vira para pegar uma outra condução, um táxi, porque não vai dar tempo, meia-noite. E a gente viu, eu cheguei a ver quando desembarquei na Barra Funda, o pessoal correndo, desesperado, agoniado, angustiado, para tentar fazer a transição para a CPTM e as portas simplesmente se fechando, falando, olha, não tem mais. Como é que você pode imaginar que você vai continuar com esses laços, com essas conexões, com esse povo que sempre abraçou o futebol, se você literalmente fecha as portas do esporte para esse segmento da população? Essa discussão é interessante, né, Chico? Porque, assim, quando começou a intensificar a violência nos estádios, eu lembro que vários comentaristas esportivos defendiam uma elitização, como uma forma de você combater. Aí é uma situação até preconceituosa, né, de violência com pessoas pobres, né? Então, veja, elitizou o futebol, né? A violência continua, né? Então, acho que isso mostra, né, que o que se pensava naquela época não é a solução. E mostra, né? lamentavelmente, também essa concepção, essa mentalidade, esse espírito, e um projeto de país, que é um país cada vez mais para menos gente, um país cada vez mais excludente. Né? Essa associação entre violência e população pobre, ela é indecente, ela é estapafúrdia, ela não se sustenta, não há dados, não há evidências, não há qualquer relação mais concreta que possa ser estabelecida. Ela é uma relação socialmente construída, que faz parte dessa história da sociedade brasileira, que é uma sociedade racista, machista, homofóbica, patriarcal, excludente, que sustenta e abraça as desigualdades sociais. A questão, para ampliar um pouquinho nesse mesmo espectro, torcida única. Os clássicos agora, eles não têm mais as duas torcidas. E eu cresci, eu cresci, Denis, indo ao Morumbi, ao Pacaembu, jogos maravilhosos, disputas saudáveis de torcidas, dividindo arquibancadas. Aí você fala, não, a torcida única elimina a violência. Primeiro que é mentira, porque eu já fui, depois disso, em vários jogos de torcida única e eles brigam entre eles. As torcidas organizadas ali. As torcidas brigam entre elas. Depois, essas brigas, elas têm acontecido fora dos estádios, nos terminais rodoviários, nas marginais. Eles combinam, até tudo. Isso não faz, não é esse não é o enfrentamento, né, que deve ser feito. A gente precisa pensar violência no futebol de uma forma muito mais complexa, muito mais ampla, muito mais profunda, muito mais sensata, muito mais responsável. E não demonizar o pobre que vai ao estádio e ele é violento. Se eu tirar o pobre do estádio, a violência, os fatos estão contradizendo essa premissa. Você tem uma ideia, assim, teve aquele torneio interessante, a Taça das Favelas, né? Isso. Tá? E o pessoal aqui do Rio Pequeno, né? Aqui do bairro aqui da região, da favela São Remo, né? Que a gente tem um trabalho lá, foi pra final, disputou com o Parque Santo Antônio. E eles fizeram um vídeo, né, da torcida indo pra lá, o pessoal da própria comunidade, né? Colocar no YouTube. E foi muito engraçado, assim, eles entrevistaram várias pessoas que foram torcer lá pro time deles no Pacaembu, e era a primeira vez que foram no Pacaembu, nunca tinham ido, né? E assim, a maior parte da comunidade da São Remo, dos moradores, uma pesquisa que a gente fez, é corintiana, que é uma torcida bastante fanática, né? Então eles nunca foram no Pacaembu, que era a casa do Corinthians até ter o Itaquerão. Então olha que loucura, né? Então uma torcida que tem uma tradição de ir ao estádio, não estava mais indo, né? Tá vendo o jogo pela televisão,
pelo boteco, né? Isso é indicador, né, dessa afastamento do torcedor tradicional, né? É absolutamente inaceitável que você possa imaginar nesse teu relato, porque o futebol ele é conexão, ele é laço, ele é pertencimento, ele é sociabilidade, ele é promotor de uma série de outras ações, atividades, de culturas, de conversas, de diálogos, de inclusões. Como é que você pode imaginar que o Pacaembu, que até agora, salvo o que vem por aí, é um estádio público, né? Um estádio aconchegante, um estádio que já sediou jogos de Copa do Mundo. É próximo do metrô. Próximo, central, de fácil acesso. Um estádio que durante muito tempo foi a casa do Corinthians, até que se tivesse o Itaquerão, etc e tal, e que essa população jamais tenha colocado os seus pés nesse estádio. Me parece absolutamente desconectado, mas ao mesmo tempo tristemente representativo dessa sociedade, desse mundo em que nos metemos, né? E que aceita essa situação, normaliza, naturaliza. Né? Essa elitização dos estádios me angustia sobremaneira, né? E ela vem sendo nada, não, é assim mesmo. Porque o futebol é um negócio, ele custa caro, a gente precisa, os clubes precisam de receita, de renda, então você joga o ingresso a 300, 400, 500 reais, tem público, é verdade. Houve uma discussão no começo da Copa América, mas era muito mais porque era a primeira fase. Os estádios agora estão lotados, estão cheios. O Chile e Colômbia deu 45, arredondando, 40, é quase a capacidade máxima do estádio. Com um ingresso que é absolutamente inacessível, uma entrada inacessível para 80%, 90% dessa população. Se você faz o ingresso a 200, 300 reais, Denis, salário mínimo para arredondar R$1.000. Nesses R$1.000 tem que caber luz, água, transporte, comida. Como é que você imagina que para um ingresso você vai gastar um quarto, um terço da tua renda mensal? Perfeito. Isso é absolutamente indecente. Não tem cabimento. Outra coisa, um fato interessante, mostrar um pouco essa desconexão, né, até dos jogadores de futebol com os torcedores. Quando o Uruguai jogou em Salvador, não lembro qual partida da Copa América, tinha um menino ali, né, que ele viu o Cavani, né, e chamou, né, Cavani. Aí o Cavani ficou muito impactado com aquilo, voltou, abraçou o menino e deu uma camisa para ele e tal, né, tudo isso. E aí o repórter perguntou, né, de onde eu conhecia, o Cavani, vejo no jogo, né, do PSG e tal. E aí perguntou se o menino conhecia o Daniel Alves, né, o Daniel Alves que é da Bahia, que ele nunca tinha ouvido falar. Então olha que loucura, né, o menino baiano conhece o Cavani, que é uruguaio, e o Daniel Alves, que é um ídolo da seleção brasileira, que é da Bahia, ele não conhece. Isso faz parte também desse processo de desconexão do futebol brasileiro, de não pertencimento. Certo. Os nossos meninos, vão muito cedo para fora. Produtos de exportação cada vez mais jovens. Tem atletas hoje da base que a gente sequer vê jogar e não é exagero. O Pato jogou um mês quando ele saiu. Hoje tem garotos da base que aos 15, 16 anos, sem ter feito uma única partida pelo time já principal, são vendidos, eles já são vendidos por pequenas fortunas e não criam qualquer tipo de identidade com os times brasileiros. E aí a gente discute, o Campeonato Brasileiro, ninguém... É claro, para além de todas as questões de corrupção, de falcatruas, de porcarias que são feitas pela CBF, que não cuida do campeonato, que só estraga o campeonato, que está muito mais interessada com o seu caixa registrador do que de fato com o patrimônio que é o futebol, a qualidade técnica ela vai se perdendo, a identidade vai se perdendo. O Brasil jogou a Copa de 2014, organizou etc e tal, e não fez um jogo no Maracanã. O Brasil hoje vende as suas... A seleção brasileira vende muitas vezes as suas... Às vezes nem na Europa. É mundo árabe, Catar, Emirados Árabes, China, os grandes mercados. Mas ele não joga em Porto Alegre. Ele não joga no Rio de Janeiro, ele não joga em Fortaleza, ele não joga em Salvador, não joga em São Paulo. Como é que você pode imaginar que você vai ter conexão, que você vai ter empatia e identidade com o povão, o esporte popular... Se você afasta e priva essa, aí você vai ver, até porque a qualidade é efetiva, os brasileiros, grandes jogadores brasileiros atuando nos times internacionais. As emissoras de televisão, por negócio, é claro, transmitindo os torneios internacionais, Campeonato Espanhol, Campeonato Francês, Campeonato Inglês, hoje é maravilhoso do ponto de vista técnico. Aquela imagem do futebol inglês, chuveirinho na área, trombar, é outro futebol. Futebol técnico, do futebol de clubes. E a Inglaterra, a seleção, tem importado um pouco disso também. O menino vai querer a camisa do PSG, o menino vai querer a camisa do Barcelona, o menino vai saber quem é o Cavani, mas ele não vai, e aqui, o que está aqui? O futebol é chato. O cara nem vai mais no estádio, não conhece. A gente vai perdendo a matéria-prima. E no interior de São Paulo é muito interessante também, um fenômeno, né? Muito recente, recente não, de um tempo para cá.
você tinha aqueles times interior muito fortes, que eram até celeiros jogadores, né? A Ponte Preta, o Guarani, o Botafogo, o Comercial Ribeirão Preto, a Ferroviária, né? Vários times aí, Noroeste de Bauru. E hoje está sendo substituído por esses times de empresas, né? Audax, RB Brasil, que nem sabe de onde que é, né? Vai até migrando de cidade para cidade, né? Como é que você vê isso também, essa coisa? Eu sou um nostálgico assumido, Denis, porque eu cresci ouvindo futebol pelo rádio e ouvindo Santista, eu ouvia Santos e Velo Clube, Santos e Comercial, Santos e Francana, Santos e Noroeste. E esse era América o campeonato Rio Preto, mais legal. América de Rio Preto. Preto. Era o campeonato mais legal. Era o campeonato que a gente acompanhava. Claro, brasileiro, os grandes clássicos, tudo isso fazia parte. Mas existia também uma atenção, um carinho com esse futebol nosso do estado de São Paulo, do interior de São Paulo. O Juventus, os né? times eram fortes, a Inter de Limeira, o Noroeste de Bauru. Era difícil você... não era um desafio. O Botafogo revelou Sócrates, Botafogo, né? Ribeirão Preto, a Ponte Preta, é um belíssimo time. Guarani, campeão brasileiro, Zenon, Careca, aquilo era maravilhoso. Isso foi pelo futebol negócio. Não, campeão brasileiro foi. Foi campeão brasileiro. Campeão, ganhou do Palmeiras, né, no final. 78. Você tem, por essa concentração, pelos patrocínios, pelas escolhas, pelos empresários, pelo futebol negócio, porque as cidades foram também investindo e apostando e abraçando outras questões, isso vai se perdendo. O futebol do interior hoje, em grande medida, abandonado. Você vê clubes que não têm, sufocados, sabe? Que eram clubes importantes nas cidades e Mojimirim, Mojimirim, rival do Carrossel Caipira, que encantou o futebol paulista. E eles vão perdendo isso. Você perde isso, você perde revelação, você perde futebol de base, você perde... Você que é santista tinha o clássico das praias, né? Português Santista e Santos. Isso, né? O Nico Mursa. O Nico Mursa. A cidade parava. Parava, é um clássico, né? Era um das praias, né? Era um evento. O Juvenal, né? Juventus e Nacional. Você vai perdendo isso. E aí, sem base, sem investimento, sem jogador, é o efeito dominó, né? Você vai provocando uma série de desgastes que vão ser responsáveis por a soma dessas variáveis todas, a razão de ser dessa crise em que o futebol brasileiro mergulhou. É uma crise muito profunda. E até essa coisa, por exemplo, dos times venderem mandos de campo, né? Isso. Então, o Flamengo joga em Brasília, joga em Maracanã, né? Quem dá mais? Quem oferece mais? E vende o mando, né? Você não joga torcida, ele vai vender, né? Nesse meu saudosismo, nessa minha nostalgia, eu entendo que o futebol custa muito caro. Certo. Mas eu quero discutir como é que a gente vai financiar isso. Eu tenho uma ideia romântica. Qual é o maior patrimônio de um clube de futebol? A sua torcida. Se você fideliza o torcedor, se você faz um plano de sócio-torcedor e consegue de fato 15, 20, 30, 40 reais por mês e você oferece uma série de possibilidades de eventos, de autógrafos, de livros, de visita aos memoriais e você vai fidelizando aquele torcedor e quando ele vai comprar ingresso ele tem desconto, ele pode acompanhar as partidas. Se você tem, sei lá, uma base de 50 mil torcedores pagando 50 reais por mês, você tem 2,5 milhões de reais. Isso talvez já resolva boa parte da folha salarial de um time. Isso já não tem, mas não tem já esses programas sócio-torcedor dos times? Tem, mas eles não são pensados dessa maneira. É só para o ingresso, só, isso. né? Só para ingresso. Muitas vezes, alguns conseguem escapar, o Inter de Porto Alegre, e por isso consegue ter 100, 120. Tem o Palmeiras tem alcançado aí algum, mas sempre eles são muito mais pensados na questão, o Corinthians tem na questão do ingresso, e desse ingresso que é muito caro e inacessível. Então, às vezes, o próprio programa sócio-torcedor, ele vai recortando e direcionando quem é que ele vai jogar nesses estádios e afastando a maioria da população. Tá certo. Né? E esse patrimônio que é a torcida se perde. E por que o jornal esportivo não cobra tudo isso? Não discute isso? É uma coisa que a gente precisa, de novo, voltando lá na tua primeira pergunta, faz parte daquele rol de questões que a gente precisa trazer à tona, que a gente precisa colocar à mesa. Eu acho que o jornalismo esportivo brasileiro hoje, ele cobre com muita razoável competência a questão informativa. Certo, né? do evento. Os jogos, os eventos, os placares, como é que foi, a tabela, a pontuação. Ele cobre com razoável competência, salvo escapando alguns programas sensacionalistas, alguns comentaristas que são muito mais personagens e fazem merchan do que de fato são comentaristas, mas o jornalismo opinativo está bem coberto também. Mesas redondas, programas especializados.
a gente não tem um jornalismo de fôlego interpretativo, de reportagem, de contexto, que traga o que foi, o que é, antecedentes, consequências, desdobramentos, boas entrevistas, costure tudo isso numa história com começo, meio e fim, né, com sentidos e significados. Essa é uma carência forte, eu penso, do jornalismo, mas no jornalismo esportivo talvez isso seja ainda mais evidente. Essa perspectiva de você contar bem boas histórias e dar sentidos e significados e contextos para toda essa avalanche de informações. E o torcedor sempre é uma figura quase que inexistente, Esquecida, né? ignorada. Só aparece quando é caso de violência e tal, Ele não é o protagonista dessa história. Chico, nós estamos encerrando aqui o nosso programa. Faz um merchan dos seus livros, né? Isso. Livros, aliás, só uma coisa. Eu fiz uma cirurgia há 4 anos atrás e eu passei a minha internação no hospital lendo o seu livro lá, da Memórias da Copa 2014. Obrigado. Foi muito bom. Gostoso. Me acalmou bastante São ali. livros de crônicas. Sim. O primeiro deles eu lancei na Copa de 2014, a Copa que aconteceu aqui no Brasil, por todo o envolvimento, acompanhar os jogos, estádios, torcidas, aquela festa toda. Os dramas, as desavenças, o 7-1, tá tudo lá registrado por meio das crônicas, saiu no final de 2014 e depois, apaixonado por esse gênero, as crônicas, ou a crônica, em 2016 eu continuo esse trabalho, publicando semanalmente crônicas no Chuteira Futebol Clube, que é um site especializado em futebol. Qual é o endereço do site? www.chuteirafc.com.br. Beleza. Tem uma boa cobertura só de futebol e aí eu entro com a coluna toda segunda-feira com as crônicas boleiras. Fizemos uma compilação em 2016 e aí o livro se chamou Crônicas Boleiras. E no ano passado, um segundo volume, aí a gente chamou de Crônicas Boleiras Segundo Tempo. É interessante, eu estava pensando nisso esses dias, porque os livros eles marcam uma linha do tempo e a própria relação que eu venho estabelecendo com o futebol e com o cenário político do país, porque não dá para dissociar essas coisas. Em 2014 a gente tinha um determinado contexto, então as crônicas elas são muito mais otimistas. Certo. Em 2016 já há um certo clima, sentimento de apreensão, porque já tinha o golpe, já tinha sido dado, ou ali em vias de, dependendo da crônica, o golpe. E 2018 já às vésperas da eleição desse projeto de destruição do país, então já é um livro muito mais angustiado. Né? Tá. A gente vai do otimismo à angústia por meio das crônicas. E tirando a angústia, eu também sou santista, vão ser campeão esse ano? Olha, o time não é, se você pensar nos jogadores, no elenco, ele não é lá, mas o trabalho do Sampaoli é um trabalho interessante. É um inovador, trabalho inovador, isso. Eu tenho defendido muito isso. Né? Ele, às vezes, escorrega, faz lá as bobagens, toma umas goleadas que você fala, pô, mas como é que isso foi acontecer? Mas se tem alguma coisa que vem arejando, oxigenando, e voltou a ser prazeroso ver o Santos jogar. Fazia tempo sempre vou ao estádio, sempre, na saúde e na doença, vou lá sofrer com um time ruim. Time ruim. Mas tá dando gosto ver jogar. É uma coisa bacana. Bonito jogo, né? Um time que joga bonito. Tá bom, teve uma Argentina para fazer isso aqui, gente. Pois é, a gente teve. E isso precisa ser dito também, há todo um preconceito que ele enfrenta. Inclusive, de alguns, isso não é tão forte. Técnicos brasileiros, mas de técnicos brasileiros. O Liverpool fez uma declaração horrorosa recentemente. Lamentável. Preconceituosa. Você não espera de alguém que tem a carreira de um Levi Coupe. Exatamente. Então, obrigado, Chico. Denis, é isso aí. Vamos ver se o Peixão é campeão esse ano aí. Vamos lá. Farofa Crítica hoje recebeu o professor Francisco Bicudo, falou sobre jornalismo esportivo de futebol. Acesse nosso canal youtube.com/farofacrítica, inscreva-se e clique no sininho para receber as novas notificações. Até a próxima!